Olá pessoal, boa tarde mais uma vez, tá? Hoje vamos dar continuidade sobre o nosso tema que foi da aula anterior, a segunda fase da ditadura militar. Falta só dois generais que a gente vai falar sobre ele, vai falar desse momento tão marcante para a história do Brasil, que foi a ditadura militar. O tema já que é tão impactante, um assunto bastante interessante, o que a gente pode entender melhor sobre esse momento da história é algo bastante comum, que o quê? A ditadura militar. Tem muitos que falam, né? Os governos militares, regime militar, mas a gente fala daquela palavra mais impactante, que é já para chamar a atenção das pessoas que entendam esse momento da história que foi bastante importante e peculiar. E o nosso quarto governo é o governo de Ernesto Geisel, certo? Que foi um governo que se representou de uma forma bastante esturca, né? Bastante rudio para a população brasileira nesse momento. Né? Também a gente teve a crise do petróleo de 73, 74, né, que abalou o crescimento do milagre também, que eles faziam parte desse milagre. Os generais, eles falavam em um milagre econômico. Esse milagre econômico ele estava baseado nessa questão também do petróleo, o petróleo que fazia parte da economia brasileira e até hoje faz, né? A presença de um combustível que seja posicionado diretamente como um dos maiores consumos hoje dos brasileiros, que é o petróleo. A abertura das lentes, né, também que foi a da gradual da segurança também, que a gente acabou sendo algo bastante comum. A segurança nacional, que foi algo posicionado de uma forma bastante turca, certo? E na maioria das vezes não foi algo tão simplificado. O Pro Álcool também, que foi um programa que foi a partir desse momento que também se exige essa questão do álcool como uma posição centralizadora, tá certo? O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento também que já foi criado juntamente com Geisel, tá certo? Então vamos lá. Mas as obras também ao longo do tempo elas foram tomando bases aqui no Brasil também, tá? E foi sendo criada cada vez mais investimentos, cada vez mais tecnológico. Mas eram tecnologias que não eram centralizadas. Eram investimentos diretamente voltados a usinas, principalmente nucleares, que é a Ali, certo? Que é apenas uma real começo, né, que teve entre o funcionamento da primeira em Angra dos Reis, tá certo? Que foi o acordo nuclear que se existiu. Isso acabou gerando uns sérios problemas que o Brasil já não estava tanto evoluído ao suficiente para poder se adaptar a essas novas tecnologias. Os problemas presentes aqui com a ditadura militar, a própria tecnologia foi algo bem que não se deu bem diretamente no governo dos militares. Né? Mas uma obra também, que foi um dos projetos que questionou o mundo inteiro, né? Porque o governo militar ele queria se tornar algo presente, principalmente as ideias que, após a Segunda Guerra, juntamente com a Guerra Fria, os governos militares queriam se destacar. Igual os países da Europa, né? Países que se destacaram juntamente com a Segunda e a Primeira Guerra, como os Estados Unidos. Então isso deu aquela impressão. Então começou uma série de repressão pelo Brasil inteiro. Né? Então a gente viu aí em outubro de 1975 o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, né? Que foi encontrado sob tortura. Né? Na época disseram que ele tinha se suicidado. Essa imagem aí representa muito bem. E também teve em janeiro de 1973, tá, 6, foi o assassinato do operário Manuel Fiel Filho, também torturado. Isso aí foram só algumas das torturas que foram existentes aqui no Brasil. A gente teve mais ou menos de contabilizados, né, que realmente foram reconhecidos, foi 446. Pode ser até sido mais, mas diretamente reconhecidos, torturados e mortos pelos militares nesse período, que também teve uma grande ajuda, né, da infraestrutura social, política desse momento aqui no Brasil. Já em outubro dos anos 70, de 1978, a gente teve o fim do AI-5, né? Aí o início das greves sindicais do ABC Paulista começou. É onde aparece uma figura bem conhecida aí, né, do cenário político nacional, que é Lula, tá? Luiz Inácio Lula da Silva, bem presente na economia, bem presente na política brasileira e na economia também, né, em seu governo. Fez uma série de coisas aí voltada principalmente aos sindicatos, tá bom? Vamos dar continuidade. Aí se entra o quinto e último governo, tá? Que é de João
Batista Figueiredo, certo? O governo de Figueiredo, ele tem algo representativo. Que, professor? A conclusão do processo de abertura política. Foi bom, de certa forma, mas ainda existiam alguns limites. Vamos dizer que ele foi um dos generais mais flexíveis, né? No final do regime, isso acabou trazendo uma característica bastante comum para o país, né? Então, quer dizer, houve um poder de centralização, mas também houve uma flexibilidade, porque como já tinha acabado com a AI-5, já tinha melhorado a infraestrutura social, né? A inflação, o desemprego, os empréstimos altos de juros que já tinham sido tomados pelo governo aos outros países, acabou gerando um endividamento absurdo, tá certo? Para o Brasil, que isso acabou sendo gerado e sendo pago, né? Gerado por outros governos, foi sendo pago já no governo de FHC e já no governo de Lula. Então, são situações presentes hoje que a gente vai fazer a relativa desse momento, que ele não só foi um momento que foi opressor à sociedade, mas ele foi um momento também que trouxe, né, bastante prejuízo à economia brasileira. E hoje a gente percebe isso nos dias atuais. A nossa inflação absurdamente fora de contexto, né, sem ter um limite de gastos direto do governo. A gente percebeu que ao longo do tempo o mercado de trabalho se torna cada vez escasso, isso trazendo problemas cada vez mais para a sociedade, tá certo? Então a gente viu que teve uma elevaçãozinha, principalmente na inflação, né, que disparou já de 1978 até 1983, que saltou de 43, foi para 224 no último governo da ditadura militar. Para muita gente que acha que a inflação foi sempre contornada, anualmente não foi, tá? Veja o disparo aí. A gente teve uma elevação de 41 em 1978 para 224 em 1983. É muito alto, pessoal. Isso ultrapassa, né, o limite comum de inflação, tá certo? Vamos lá. Em agosto de 1979, também teve a lei da anistia, tá certo? E foi algo bastante interessante, que a gente vai trabalhar sobre essa questão da anistia, que envolveu contra as lutas armadas, sobre os atos terroristas. Tá? Isso acabou crescendo aqui no Brasil, os atos armados, porque juntamente com os militares, né, os militares que tiveram já um poder de fogo bastante posicionado, a gente também teve o retorno dos exilados políticos, como Brizola, Preste, Miguel Arraes também, que é uma figurinha bastante conhecida aqui de Pernambuco. Aí teve o retorno de Léo Brizola, isso acabou gerenciando cada vez mais e incentivando a política brasileira. Isso foi melhorando cada vez mais o quê? A posição do Brasil no cenário nacional. Né? As pessoas se viram nessa questão da Aliança Libertadora, o poder, né, de se restabelecer novamente e poder se restabelecer na estadia brasileira. Tá certo? Aí vai surgindo também a pluralidade partidária, também vai crescendo cada vez mais os partidos. A gente tem o Arena aí, que já era o Partido Democrático Social, né, o PSD. A gente temos aí também, fazia parte do Arena, que era o PFL, tá? Que fazia parte dessa frente democrática nesse período aqui, democrática entre aspas, né, mas sempre presente. Também a gente teve também a MDB, tá certo? Que foi de Tancredo Neves. A gente teve os partidos gerenciados de Ulisses Guimarães, também foi um dos inventores de grandes partidos, que fez parte da grande política, o PDT de Leonel Brizola, e também em 1980 a chegada do Partido dos Trabalhadores, tá certo? Que é o PT. Tá bom? Então isso foi bastante interessante e acabou posicionando cada vez mais a política brasileira. Isso acabou gerenciando. Os partidos dos trabalhadores, né, os sindicatos paulistas, cada vez mais foram se adaptando nessa relativa. Então houve um contexto social partidarista e foi crescendo cada vez mais essa questão da desenvoltura social. O poder do povo, o consumo da sociedade estava muito restrito ainda após alguns governos da ditadura militar, e isso era uma necessidade de mudar esse cenário, tá certo? Então, em reação à linha dura, teve os atentados terroristas, né, a OAB também, que foi algo bastante interessante, e aos membros da OAB, que foi algo que marcou também. Foi algo bastante centralizador, e também teve os atentados do Rio Centro, tá certo? Que foi em 30 de 4 de 1985, um momento bastante importante, que foi a desmoralização da linha dura.
eles começaram a se usar da força brutal, né, com bombas, né, com carros-tanques, acabou assustando a sociedade. Isso cada vez mais foi reprimindo a sociedade, que estava cada vez mais assustada com os governos da linha dura e estavam sendo repressivos à sociedade. Uma sociedade totalmente sofrida com a presença desses governos militares, porque a gente pode falar o que for, os direitos da sociedade que foram obtidos durante a ditadura militar, a gente não teve nenhum direitos voltados para essa totalidade. As mulheres não tinham participação direta. Então isso quer dizer o quê? Houve uma perca muito grande diretamente das estruturas militares, porque não souberam centralizar o seu poder. Isso acabou gerenciando uma série de problemas para o Brasil. Então o Brasil queria direta já, uma eleição direta, onde vocês veem aí ao palanque Ulisses Guimarães assumindo o poder central, e tentando já diretamente criar uma ideia de democracia, uma ideia de constituição. O Brasil estava começando a se restabelecer, a sociedade estava tomando, né, o papel central da situação. Então isso já aconteceu já de uma forma bastante repressiva, tá certo? Então, em março de 84, né, a emenda Dante de Oliveira, tá, que foi algo que foi tentava restabelecer as eleições diretas para presidente da LICA, tá, que foi algo bastante pedido pela sociedade, eleições diretas, o voto direto, as pessoas votar, escolher o seu presidente e não ser diretamente escolhido por poderes centralizadores ou de esquerda ou de direita que estavam também envolvidos nisso, né, que só defendiam seus direitos. A mobilização nacional da campanha das diretas já estavam presente nas ruas. Isso aí deu uma representação bastante grande para o Brasil. O Brasil já começou a se mostrar um país mais democrático, né? As pessoas já estavam gostando dessa palavra democracia. E é a partir desse momento, a partir da ditadura militar, que a gente começa a sentir o gostinho da democracia, né? Apesar que é algo totalmente diferente. Hoje a gente vê as pessoas na rua à volta dos militares. Mas a gente percebe que uma boa classe desses grupos são idosos. Não sei se que estão tentando valorizar aquela parte do conservadorismo ou não sei. Então, a derrocada, né, do Congresso por 22 votos de diferença, já pelas eleições diretas, foi algo que mudou os rumos das eleições aqui no Brasil, né? A questão da sociedade brasileira já chegar a um processo democrático. E em janeiro de 1985, né, as eleições indiretas para presidente, que acabou ocorrendo de uma forma muito tumultuada, né, que foi Paulo Maluf, presidente, e o seu vice, Mário de Andresa, também foi uma das questões bastante interessantes. E quem era o seu opositor da Aliança Democrática, que era Tancredo Neves, presidente, e o vice José Sarney. Esses eram os dois partidos. Eu sei que diretamente em relação a isso, a gente teve a morte, né, do atual presidente que ganhou diretamente, que foi Tancredo Neves. Uma morte dele, assume o seu vice, né, que era José Sarney. José Sarney tinha aquela espiritualidade de um governo, vamos se dizer, com os ramais, né, com envolvimento ainda, com um pouco de ditadura militar. Mas já era um governo moderno e democrático. Diretamente ele já fez algo totalmente diferente, assumindo a presidência com a morte, né, de Tancredo Neves. Então, a partir desse momento, vocês podem ver essa imagem aí, né, o funeral de Tancredo Neves, em Brasília. Isso acabou gerenciando uma forma mais que o Brasil se tornou mais presente no contexto da democracia. E José Sarney acaba assumindo a presidência do Brasil, tá? E se tornando o presidente e criando investimentos para o Brasil, que vamos falar do governo de José Sarney em uma próxima aula, onde ele vai falar de uma política de alianças e de uma política estrutural, tá certo? A gente vai perceber que não é um governo totalmente 100% perfeito, mas é um governo que se cria situações onde dá uma estabilidade para o Brasil, mas é um governo bastante fracionário. Então, em uma próxima aula, a gente faz a continuidade, tá certo? Vamos falar sobre esse assunto, que é sobre o governo de José Sarney, que é bastante importante, que ele vai dar continuidade a um governo que tem os ramais da ditadura militar, não deixa de ter, se torna um governo até conservador. Isso acaba gerenciando uma política cada vez mais de desinfraestrutura para o Brasil. É isso que a gente vai percebendo. Por isso que a gente só tem uma política mais organizada e mais centralizadora a partir dos governos de FHC, por diante, é que a gente começa a se restabelecer
dentro da economia de âmbito global, né, como a gente fala. Tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Obrigado por todos que assistiram essa aula. Um forte abraço a todos os nono-anos do nosso município aí, tá certo? Todas as escolas, aquele forte abraço. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí, tá certo? Por esse e-mail aí, certo? Vocês podem mandar aí perguntando, podem me encontrar aí também pelo Instagram também, sem problema. E pode fazer pergunta, certo? Ficar com alguma dúvida, é só entrar em contato. Então, aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.